Gênesis capítulo 6. O tema desta passagem, para efeito didático e exortativo, é o seguinte. Está certo que Gênesis 6, o assunto é bem claro, é sobre a corrupção da humanidade. Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva teve Caim, depois Abel, depois Sete, e diz que teve muito mais filhos e filhas. E esses filhos e filhas de Adão se corromperam. No capítulo 5, trata da descendência de Sete, da qual veio Noé. A descendência de Caim não entra aqui no capítulo 5. Portanto, Noé não é da descendência de Caim, e o que havia de se esperar é que a corrupção não viesse ao mundo, à humanidade como veio desde o começo, nos tempos de Noé. Mas veio, não obstante Caim não fazer parte da geração de Noé. Mas a semente do pecado não está originalmente em Caim. Caim só o mau exemplo, comportamento mau diante do Senhor e do próximo, porque ele não amou a Deus, e quem não ama a Deus não pode amar o próximo. Por isso que amar a Deus como Jesus afirma, é o grande e primeiro mandamento, porque é a chave do amor na vida do ser humano, é o amor a Deus. Então a semente veio a partir de Adão, e Sete é descendente de Adão. Portanto, Sete carregou, para além do comportamento e incredulidade de Caim, a semente do pecado. E os descendentes de Sete, relacionados no capítulo 5, ostentava, que essa palavra ostentação é outra palavra, mas eles armazenavam, é melhor dizer assim, eles armazenavam a semente do pecado, o famoso pecado original. Aí a terra se corrompeu. E esse capítulo também revela a maneira pela qual Deus lida com a corrupção. E aqui é revelado que a maneira pela qual Deus lida com a corrupção é simples. Simples mesmo. Ele separa os eleitos dos não eleitos, salva os eleitos e condena os não eleitos por meio de juízos. Deus sempre, desde Gênesis 6, ele vem derramando juízos sobre a humanidade, para diminuir ou eliminar a corrupção. Até hoje não foi a vontade de Deus eliminar totalmente a corrupção do coração do homem, mas aguarde que Ele o fará, e será por meio de juízos. A mensagem desse capítulo é: sendo que você e eu estamos aqui no meio da corrupção deste mundo, porque nós estamos no mundo, disse Jesus na oração sacerdotal, eles estão no mundo, mas não são deste mundo. E sendo que você e eu estamos no meio da corrupção deste mundo, e essa pergunta é importante aqui no teor dessa mensagem, quem garante que seremos salvos?
quem garante que você será salvo do grande juízo que, de acordo com Jesus, será semelhante aos dias de Noé, sobrevirá a este mundo corrompido? Então, Jesus disse que sobrevirá um grande juízo sobre o mundo, e esse juízo é semelhante ao juízo de Noé. Aí, essa pergunta: quem lhe garante que você será salvo deste juízo que está por vir? Ou melhor, como podemos escapar da condenação do juízo que há de vir para condenar este mundo corrompido? Quem pode escapar? Essa é uma pergunta que deve ficar no ar, que deve ser repetida, que você deve repetir para os seus parentes e amigos que ainda não se curvaram aos pés do grande Salvador, do grande Deus e Senhor Jesus Cristo, pedindo misericórdia para salvar a sua alma, perdoando todos os seus pecados. Deus, tal como descreve o livro de Apocalipse, quem poderá escapar do grande juízo que está para vir? E a primeira lição que responde a essa pergunta: quem vai escapar do grande juízo que está por vir? Que Deus faz anúncio de um juízo, o dilúvio. Mas na Bíblia, após o dilúvio, Deus não cessa de anunciar um grande juízo que há de vir, né? Ou talvez vários juízos, né? A pandemia, com certeza, é um pequeno juízo de Deus, avisando que um grande juízo está por vir, né? E como todos os juízos, as pessoas não estão querendo ouvir a voz de Deus, e segue na corrupção e no pecado, e buscando satisfazer somente os prazeres da sua carne, das suas paixões, né? Quem não ouviu pelo menos uma ou várias transmissões de notícias por aí, dizendo que o maior sofrimento das pessoas é não poder se divertir, né? Porque a humanidade, mesmo debaixo de juízos, não faz questão de refrear as suas paixões. Desenrola sempre mais cordas e dão cordas às suas paixões. Mas o primeiro argumento aqui para essa pergunta: como é que você sabe que você escapará do grande juízo? E a resposta é: você escapará dos juízos. Ao mundo não está prometido apenas um juízo, mas vários juízos, né? Que pode começar aqui com a pandemia. Existem também juízos individuais, né? Certas famílias sofrem certos juízos, o vizinho não sofre, né? Certos indivíduos sofrem juízos de Deus, porque quanto mais ele teima contra a santidade de Deus, mais juízo lhe sobrevirá. Então, os juízos individuais ocorrem individualmente, né? Não coletivamente. E existem os juízos coletivos, né? Então, você escapará dos juízos somente se o Espírito de Deus agir em você para conduzi-lo ao arrependimento. Você nota que o versículo 6 diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra. Aqui eu dou uma paradinha para perguntar: quem sabe qual era o número dos habitantes na época de Noé? A Bíblia não fala, né? Eu ouvi falar mais ou menos assim de uma coisa de 7 milhões de habitantes, né, na época, né? Mas o certo é que o texto aqui diz que foram se multiplicando os homens na terra.
Isso aqui já tinha passado muitos anos. Provavelmente Matusalém estava no final da sua vida. Porque é importante destacar que, embora Noé e sua família apenas entrou na arca, nesse período havia justos no meio, né? No meio dos injustos aqui, da corrupção, havia justos, né? E eu não admira de que os justos pereceram juntos no dilúvio, porque quando Deus manda um juízo, quem está ali sofre todos os juízos. Exemplo, o juízo da pandemia. Morreram muitos pastores, muitos crentes, né? E muitas famílias que serviam a Deus fielmente, piedosamente, né? Tiveram que amargar a despedida dos seus parentes e amigos, né? Então, no meio de quando Deus manda juízo, se é da sua vontade, Ele vai, os justos vão perecer também juntos. Só existe um diferencial: os justos que perecem nos juízos não perecem, porque Deus já reservou um lugar nos céus para ele. Então todos os salvos, todos os crentes verdadeiros que morreram nessa pandemia, onde eles estão? Na glória de nosso Senhor Jesus Cristo, descansando e gozando da presença do seu Senhor. Está em perfeita harmonia com Deus, está alegre, e a maioria dos irmãos que tem que se despedir dos seus parentes por Covid ou por outras doenças, sempre eu ouço alguém dizer: graças a Deus, né? Não podemos ser egoístas e desejar que o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão não tivesse morrido, porque eles estão melhores do que nós. E essa é a verdade. Os nossos entes queridos que partiram estão melhor do que nós. Então, Matusalém, né? Tantos outros que eles viveram muito tempo, né? 969 anos, não são poucos anos. Então, aqui houve muitos contemporâneos de Noé que Deus permitiu partir, mas porque havia a multidão, a população foi crescendo, né? Aí cresceu tanto, né? Aí agora vocês estão curiosos para saber a interpretação da frase os filhos de Deus e as filhas dos homens. Se alguém aqui arrisca dizer quem são os filhos de Deus e os filhos dos homens, né? No decorrer da polêmica sobre quem são os filhos de Deus e os filhos dos homens, tem surgido 3 sugestões, todas elas, graças a Deus, porque os teólogos fiéis a Deus são equilibrados nas suas proposições. Então, nenhum faz uma afirmação categórica do estudo do significado dessa frase, os filhos dos homens e os filhos de Deus, né? Então, uns teólogos afirmam que os filhos dos homens, os filhos de Deus, eram anjos caídos, né? Porque os anjos caídos, conforme Judas, a grande parte, a gente não sabe que parte é essa, mas a grande maioria dos anjos caídos, vocês sabem que é aqueles que seguiram Lúcifer, seguiram o diabo, né? Em rebeldia contra Deus no céu, e foram expulsos dos céus. Já que eles não têm mais satisfação a dar para ninguém, dizem os postulantes de que os filhos de Deus eram os anjos caídos, diz que esses anjos viu a descendência de Adão se multiplicar
E então olharam dos ares, né? Olharam lá de cima e viram que as filhas dos homens que estavam multiplicando na terra eram formosas, né? E resolveram juntar-se com as mulheres e se relacionar com as mulheres humanas, né? Aí a ideia desses que entendem assim é que daí foi que surgiram os gigantes, certo? Só que essa ideia cai por terra, porque uma vez Jesus disse que os anjos do céu, só que ele falou os anjos do céu, aí esse é o argumento, né? Os anjos do céu não se casam, mas pode-se abranger os anjos em geral, né? Porque Satanás é um anjo, os demônios são anjos, né? E anjos não se casam, são espíritos, né? Então, como é que espírito se relaciona com seres humanos? Está certo que esses espíritos, na doutrina da possessão demoníaca, ele entra na alma do ser humano e toma posse de todo o corpo, né? Eu já lidei com pessoas possessas e realmente as pessoas mudam a personalidade, mudam as sensações. As sensações na filosofia é um termo usado para os órgãos dos sentidos, né? Mudam o tom de voz, muda o entendimento, né? Eu, por exemplo, quando lidei com uma mulher endemoniada, paulista, não era nordestina não, mas o sotaque dela era nordestino, e as palavras dela eram palavra usada no Nordeste, e a voz dela não era de mulher, tampouco de homem, que era uma voz feia, né? Quando os demônios saíram dela, eu fiz questão de fazer algumas perguntas para checar se os demônios tinham saído ou não. E uma das perguntas foi: o que significa essa palavra? Ela não sabia. Ela era paulista e estava usando uma palavra nordestina. Então, os espíritos possuem os corpos das pessoas, mas aí é de homem e de mulher. E até de animais, né? Gato, cachorro, eu nunca vi, mas dizem que eles se apossam também do corpo de animais, né? Então, aí eles assumem também o sistema nervoso da pessoa, né? Lembra do endemoniado que Jesus expulsou mais de 2.000 demônios que foi para os corpos? Eles tinham força enorme, eles eram amarrados com cadeias de aço e quebravam as correntes, né? Ninguém podia com as forças dele. Esse postulado cai por terra, tá certo? Porque espírito não se relaciona com o ser humano, certo? Nesse sentido, né? Apenas possuindo a alma, né? Que é o corpo, né? E possuindo a alma, ele aposta-se de todo o corpo. O segundo postulado aqui é: os filhos de Deus eram descendentes de Sete, que se casaram com descendentes de Caim. Mas aí, a pergunta é: descendentes de Sete que se corromperam, casaram-se, né, com mulheres descendentes de Caim, né, porque até aqui o dilúvio não tinha acontecido, certo? Até aqui o dilúvio não tinha acontecido, até aqui é só promessa do dilúvio. Deus anuncia o dilúvio. Pode ser, essa ideia está mais próxima, né? Aí, porque esses filhos corrompidos, esses descendentes corrompidos de Sete, possuíram as filhas de Caim, também não
muita margem para dizer isso, né? Porque não diz, a Bíblia, o texto não dá margem. E por último, os filhos de Deus eram os homens poderosos, os governantes, os nobres da época. Essa interpretação, segundo muitos que debruçaram para tentar interpretar quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens, parece ser mais próxima, né? Eu estou mais, embora não tenha certeza também, como ninguém tem, né? Deus deixou aí no ar a pergunta: quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens, né? Não vai querer chegar, quando você vê Jesus lá no céu, na primeira vez que você chega próximo dele, porque vai ser uma honra maravilhosa chegar próximo de Jesus, né? Eu sei que haverá uma multidão querendo se aproximar de Jesus, mas eu não me incomodo em ficar na fila, não. Pode durar 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, 1 ano, mas eu fico ali na fila para falar com o meu Senhor, né? Então não vai querer, Senhor, fazer ter essa como a primeira pergunta: Senhor, quem eram os filhos de Deus? E quem era as filhas dos homens? Porque só Deus sabe, só Jesus sabe. Mas essa aqui está bem mais próxima. E tem dicas aqui. Vamos ler as dicas? Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Gigantes aqui é a tradução da palavra Nefilim, em hebraico. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então aqui está a pista, né? Segundo os mais espertos na língua hebraica, a palavra Nefilim não quer dizer necessariamente gigantes em termos físicos, de corpo alto e largo, né? Mas aí, e essa dica aqui, que estes homens eram valentes, varões de renome na antiguidade. Então, como a população do mundo aumentou, e como o ser humano, uma das manchas do pecado do ser humano é desejar dominar o outro ser humano. Ou seja, o velho ditado: quem tem a unha maior sobe na parede. Então, desde então, os homens dominaram os homens, e surgiram esses homens valentes, que eram varões de renome na antiguidade, né? E se fizeram reis e ditadores com os seus irmãos, seu próximo, né? E é interessante que os cientistas da evolução acreditam na evolução intelectual do homem também, né? Desde Adão, o homem sempre foi muito inteligente, né? O problema aqui do capítulo 6 é que eles usaram essa inteligência para o mal. Então, esses déspotas, esses reis, ditadores,
né, dominaram a terra. Como eles dominavam a terra, eles tinham as mulheres que queriam, porque isso tem sido a praxe na raça humana. O dinheiro domina. E quando o dinheiro domina, uma das corrupções humanas é a poligamia, né? Então, eles usurpam até das mulheres casadas, né? Houve um período na humanidade aí que o rei, eu não lembro qual foi, reivindicava a primeira noite com as mulheres dos outros homens, né? Como eles eram ditadores, então podia fazer. Davi quase caiu nessa armadilha, lembra? Ele viu Batseba, uma mulher casada, mas como ele tinha o poder nas mãos, ele simplesmente falou com um dos seus servos: vai lá e busca aquela mulher lá. E ele buscou, né? Porque o poder político, poder econômico e o poder da alma egoísta, né, sobre o resto da humanidade, faz isso, né? A primeira coisa que as pessoas quando corrompem é ter várias mulheres, né? E eles então acharam as mulheres, pode até ser descendentes de Caim, acharam essas mulheres bonitas, mas aí lembra-se que a corrupção não foi do lado das mulheres, a corrupção foi do lado dos filhos de Deus aí. A iniciativa foi deles e não delas, né? Mais uma vez, a responsabilidade é do homem masculino, a disseminação do erro, a disseminação do mal, a disseminação do pecado e a disseminação da corrupção, mais uma vez. Então, eu acho que expliquei um pouco. Eu tenho queda para aceitar mais essa posição do que as outras. Então, mas voltando aqui a resposta da nossa mensagem, quem garante que você vai escapar do juízo? Aí, o problema aqui é que Deus disse, versículo 4, né? No versículo 3, então disse o Senhor, Deus tomou uma decisão, né? Essa decisão era válida só para esse período em que esse período chamado antediluviano, pré-diluviano, né? Ele disse: meu espírito não agirá para sempre no homem. Meu espírito não, tem outra tradução que fala, meu espírito não contenderá para sempre no homem da época, né? E marcou um tempo, né? Deus não disse que o Espírito não ia agir naquele momento, diz que não ia agir para sempre. Por que Deus disse isso? Porque eles iam morrer daqui 120 anos, e marcou a data, ó, não agirá para sempre no homem o meu Espírito, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos, exatamente o período que durou a construção da arca, após o que Deus derramou o dilúvio, as águas sobre a terra, e toda a terra, todos os homens, todos os animais pereceram, né? Mas depois do dilúvio, o Espírito agora estava livre para agir no homem, e graças a Deus tem agido em muitos homens. Feliz de quem o Espírito Santo age nele, porque o Espírito Santo é poderoso e ele vai direto ao assunto com quem ele age. Porque para que fim, ou para que fins, né, o Espírito Santo se dirige a um ser humano, o aborda e age na sua vida? Jesus explicou: ele convencerá o mundo
do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a primeira ação do Espírito. E a quem o Espírito se dirige e aborda e age nele para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, para que ele seja salvo da condenação, salvo dos juízos que estão por vir. Meus irmãos, somente os eleitos, né? O Espírito não está agindo na humanidade toda, porque a ação do Espírito é eficaz. Como diz Isaías 55, a minha palavra não voltará vazia. Acontece que toda a humanidade daquela época e de hoje está cega, surda e muda a respeito da palavra de Deus. Eles não têm ouvido para ouvir, eles não têm olhos para ver, suas sensações, os órgãos dos sentidos já estão todos enferrujados, embotados. E os pregadores vociferam com a pregação do Evangelho, com a mensagem do Evangelho: salvai-vos desta geração corrupta, disse Pedro, lá no capítulo 12 de Atos. Mas eles não ouvem, eles não veem, eles não sentem, e seguem o seu curso, como diz Efésios, falando dos que foram salvos. Lá em Efésios ele diz: vocês seguiam o curso deste mundo. E para onde leva o curso deste mundo? Assim como o curso de um rio leva os bichos mortos até o oceano, o curso deste mundo leva os bichos humanos, leva os mortos, que a Bíblia diz que todo ser humano está morto, e navega este mar, chamado curso deste mundo, até o inferno. Porque o Espírito não age nos ímpios e nos incrédulos. Então, assim como Judas disse que Noé era um pregoeiro da justiça, e Noé fazia uma pregação, a pregação de Noé era a pregação mais bem ilustrada que jamais foi feita neste mundo. Porque Noé pregava e mostrava a arca, ilustração viva, né? Porque hoje nós usamos histórias, contos, objetos, projetores, para ilustrar, né? Vocês não estão aproveitando muito da ilustração aqui, mas a ilustração dos sermões, vários sermões de Noé, era a arca. Vejam, eu imagino Noé dizendo: vejam, alertem-se, Deus vai destruir toda a humanidade, já me falou, e mandou eu construir essa arca. Mas o Espírito não estava agindo no homem, né? É certo que agiram em Metusalém, o Espírito Santo estava agindo em Metusalém, nos justos que havia na época, né? Mas como eu disse, quando Deus envia um juízo, perece com ele também o justo, com exceção de um juízo, somente um juízo, e isso se refere ao Salmo 46, né? No Salmo 46 diz que quando haverá um juízo que Deus vai derramar sobre a terra, mas os justos serão poupados. Eu arrisco a dizer que é o arrebatamento, certo? Porque o arrebatamento será um juízo de Deus sobre a terra, mas os justos dessa vez vão ser poupados e vão ser levados para o seio do Pai, para continuar gozando da paz de Jesus. Então, aí, o mesmo se aplica a você. Quem garante que você vai escapar dos juízos de Deus que está por vir? A condenação, porque o último juízo será o lago de fogo. Quem lhe garante que você escapará do lago de fogo, do inferno? Meu amigo, só e somente só se o Espírito Santo agir
em você para conduzi-lo ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo para você ter a vida eterna. Porque Jesus disse: quem crê em mim, em verdade vos digo, tem a vida eterna. Amém? Então grave bem, você só se escapará dos juízos de Deus, se o Espírito agir em você e conduzi-lo a arrependimento e fé. Segundo ponto, como é que você sabe que vai escapar da ira de Deus? Como? O segundo ponto aqui é: você escapará dos juízos de Deus se achar graça diante de Deus. Veja que maravilha, ó, a partir do versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Meus irmãos, que texto, que versículo, né? Deus não é tem o masoquista e tem o sadista, né? E tem o sadomasoquista. Deus não é um masoquista que tem prazer, que lança a sua criatura no inferno e fica cá dando gargalhadas. Aqui diz que que isso lhe pesou o coração, ao ter que derramar juízo sobre a terra, na época de Noé, por ter o homem se corrompido na terra, provocado o arrependimento em Deus. Deus que sabe o que significa o juízo. Muitos não sabem, não querem saber e até tem raiva de quem sabe acerca do inferno. E muitas religiões existem que até querem tirar a ideia de inferno da cabeça do ser humano, porque dizem eles, isso é pessimismo, e o ser humano não pode ser pessimista, ele tem que pensar somente em coisas boas, ele não pode pensar no inferno, ele tem que pensar em coisas boas somente, né? O chamado otimismo, né? Então, otimismo é diferente lembre-se, otimismo não é a mesma coisa que esperança, gravem isso, né? Esperança é bíblica, esperança é colocar a sua fé nas promessas de Deus. Há um filósofo brasileiro que inventou o verbo esperançar, mas ele está redondamente errado. Não existe o verbo esperançar do ponto de vista da esperança, porque o homem não produz a sua própria esperança. A nossa esperança vem das promessas de Deus, regada com a sua bondade, com o seu amor, com a sua graça, com o seu poder e a sua soberania, e mais ainda a sua soberania, porque a nossa esperança está basicamente alicerçada na sabedoria de Deus, na soberania de Deus. Mas esse verbo esperançar, eu sou veemente contra esse verbo, porque ele é humanista, ele coloca toda a carga da esperança na engenhosidade humana, né? E eu sou inimigo da esperança no homem, e a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e põe no seu braço a sua esperança. Deus já condenou lá em Jeremias capítulo 17 o verbo esperançar, né? Então esqueçam o verbo esperançar, fique apenas no substantivo esperança, porque isso está na Bíblia, né? Mas pesou o coração de Deus, pesa o coração de Deus ter que lançar você que não tem a ação do Espírito Santo, nunca teve e provavelmente não terá, porque se você não tem a ação do Espírito Santo, você está a passos largos para o inferno. E pior ainda, no nosso segundo ponto, se você não achou a graça diante de Deus. Vamos para frente. E
Depois de isso lhe pesou o coração, disse o Senhor: farei desaparecer. Isso pesa no coração de nosso Deus, de amor, mas também de justiça. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Que tristeza, né? Que pesar Deus ter que fazer desaparecer a sua criação toda da face da terra. A terra que começou vazia, lá era vazia e sem forma. Agora ela será apenas vazia, porque Deus tomou a decisão de eliminar a sua criação, varrer a sua criação da face da terra. Mas o pesar de Deus se transformou em alegria, porque existe um negocinho maravilhoso no coração de Deus, chamado graça. Então, ao mesmo tempo que ele se entristecia pesarosamente de ter que eliminar a sua criação, olha que boa notícia, versículo 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. Ufa, a criação não vai ser eliminada mais. Lembra, irmãos? Irmãos, Deus um dia vai lançar os ímpios todos no inferno. Só que antes disso, Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, ressuscitar e voltar para o seu trono de glória e de lá governar o mundo e derramar a sua graça sobre o seu povo escolhido, os seus eleitos. Vocês pensam? Essa semana me deu uma ojeriza. Eu estava preparando a pregação, mas disse, meu Deus, e o livro da vida, hein? Hein? E o livro da vida? Será que no livro da vida só tinha Noé e seu povo? Só 8? E eu fiquei martelando, e perguntando, né? Só 8 escritos no livro da vida, porque o resto pereceu. Mas aí logo veio o descanso. Matusalém salvou a minha dúvida. Né? Os justos, os escritos no livro da vida, também pereceram no dilúvio. Amém? Os eleitos que estavam no mundo, mas não era daquele mundo, não se compactuava com a violência existente nos tempos de Noé, não se compactuavam com a imoralidade existente nos tempos de Noé, não se compactuava com o egoísmo exacerbado que havia no tempo de Noé, não se compactuava com a falta de amor e satisfação e prazeres que havia no tempo de Noé. Esses justos também pereceram, porque o soberano Deus resolveu salvar apenas 8. Tá certo? Porque a doutrina da eleição não pode se contradizer aqui, não pode morrer aqui. Amém? Isso me deu paz e lhe dá paz também. Então, Deus resolveu definitivamente destruir toda a humanidade junto com todos os animais. Só que havia uma pedra de diamante no meio do caminho. E essa pedra de diamante que havia no meio do caminho entre a destruição de toda a raça humana, de todos os animais, era a graça de Deus. E a graça de Deus brilhou no coração de Noé. E Deus não destruiu toda a raça humana. Aí o que ele fez? Veio do versículo, até o versículo 10, né? Eis a história de Noé.
Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então está aí. Deus preservou a humanidade por meio de Noé. Que agora vocês perguntam: mas Noé era o queridinho de Deus? Não. O que veio primeiro quando foi, aqui não diz quando foi que Noé achou graça diante de Deus. Mas existe uma pista aqui. Noé achou graça diante de Deus desde a sua concepção, ou desde a sua concepção, sim, porque a eleição contempla também quem será ou não justo diante de Deus. Então, desde o ventre da mãe, um pastor é chamado. Desde o ventre da mãe, Paulo disse isso, desde o ventre da minha mãe eu fui chamado para ser apóstolo, né? E aí Paulo emenda e diz: desde a fundação do mundo, Deus escolheu os que hão de herdar a vida eterna. Então, Noé não achou graça de Deus naquele dia em que Deus tomou a decisão de destruir a humanidade inteira com os animais. Noé sempre achou graça diante de Deus. A graça de Deus estava sempre presente na vida de Noé, porque ninguém anda com Deus por livre e espontânea vontade. Ninguém. Não há espontaneidade do homem para com Deus. Quando Jesus estava lá prestes a ser crucificado, ele disse: quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá a todos a ele. Essa palavra atrair no grego quer dizer arrastar, né? Deus arrasta. Não há espírito voluntário para com Deus. O ser humano sempre foi lerdo quando se trata de Deus, sempre foi moroso quando se trata das coisas de Deus, sempre deixou as coisas de Deus por último. Não foi por isso que Jesus insistiu em dizer: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e deixa as demais coisas nas mãos dele, que ele fará. Por que essa insistência de Jesus? Porque nós, meus irmãos, sempre colocamos as coisas materiais. Não foi por isso também que Paulo disse: olha, em vez de vocês prezarem as coisas passageiras, prezem as coisas eternas. Aí, então, a doutrina da graça de Deus diz que Noé se tornou justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Não foi por espontaneidade, foi porque desde o ventre da sua mãe, conforme o contexto geral da Bíblia, Deus escolheu ele para ser justo e íntegro. Foi na eleição que Deus derramou a sua graça na vida de Noé. Nós nunca chegaríamos ao arrependimento e à fé salvadora se não fosse a graça de Deus. Portanto, você só escapará dos juízos de Deus se achar graça diante de Deus. Meus irmãos, meus amigos, se Deus não colocar o olho em você, se Deus não lhe contemplar com a sua graça, você morrerá nos seus pecados, nunca se arrependerá, nunca confiará em Jesus, você seguirá desfrutando dos seus prazeres carnais na terra, você se gloriará do seu progresso material nessa terra, você se satisfará com as migalhas do lazer e do divertimento e do acúmulo de algum dinheiro na sua conta, e seguirá sendo como se você fosse uma criança, e para você não chorar e chamar a atenção para seu estado miserável de condenado a sofrer os grandes juízos de Deus que está por vir, Satanás põe uma chupeta na sua boca. Funciona assim. Satanás tem usado chupeta
para colocar na boca dos ímpios, para eles não chorarem, para eles não reclamarem, para eles não sentir o peso da condenação do inferno. Aí Satanás coloca uma chupeta na sua boca. Essas chupetas são os prazeres deste mundo, de toda forma. Aí você é um miserável, você está sendo conduzido por uma chupeta do diabo. Mas olha, meus irmãos, um dia o seu inimigo, Satanás é o inimigo de todas as almas, ele desistirá de lhe acalentar. Nananene, cacuca vai pegar. Se canta. Nananene. Um dia Satanás vai tirar essa chupeta e vai dizer para você: se vira, eis o juízo. Satanás vai dizer assim: eis os juízos de Deus, se vira. E você se despencará para dentro do lago de fogo. Então todos nós, não julgue os crentes melhor do que ninguém. Meus irmãos, tal como Noé, nós achamos graça diante de Deus. Ou seja, Deus olhou para nós. Louvado seja Deus por minha salvação. Hoje eu estou a caminho do céu. Você está a caminho do céu. Mas não é porque você é uma pessoa melhor. Principalmente porque alguns de vocês até insistem em alguns pecados. Deus lhe disciplina, você não abandona. Deus lhe disciplina e você não abandona. Aí uma hora dessa Deus lhe chama prematuramente. E você morre e vai para o céu sem nenhum galardão. Porque não glorificou aqui na terra, não glorificará lá no céu, no tribunal de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de você que não achou graça diante de Deus. E o terceiro e último ponto aqui, respondendo à pergunta: como você sabe que escapará dos juízos de Deus? Quem pode escapar dos juízos de Deus? Você escapará dos juízos de Deus se Deus tiver estabelecido sua aliança com você. Meus irmãos, a igreja é fruto de uma aliança que Deus fez com a humanidade. Quem se lembra qual é essa aliança? Eu relacionei aqui mais de meia dúzia de alianças que Deus fez com a humanidade. Lembra? A nova aliança. Hoje os salvos são salvos primeiramente porque o Espírito Santo tocou nele, agiu nele. Segundo, porque ele achou a graça de Deus, o favor de Deus, Deus olhou para ele. E por último aqui, porque ele fazia parte de uma aliança que Deus fez com ele. E olha que bonito. A terra estava corrompida à vista de Deus. De fato, Jesus, ao prometer o juízo, o último juízo, ele disse: assim será como nos dias de Noé. Ele diz ali, casavam, se dava em casamento. Ali significa o homem na vinda de Jesus Cristo para levar a sua igreja, tanto na primeira fase como na segunda fase. A primeira fase é o arrebatamento, a segunda fase é para o reino. O mundo estará absorto em seus prazeres, sendo levado pelo vento das paixões, tendo dinheiro, como dizia o meu professor, ele chegava dizendo: dinheiro, rock and roll e mulher. Ele chegava na sala de aula falando isso. É isso. Eles ficarão absurdos, sendo levados pelo vento da corrupção. Mas o texto que destaca a violência. Hoje também é a área mais destacada, pelo menos mais visível, é a violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra.
Todo ser vivente, você sabe que os animais se corromperam também, né? Anteriormente, os animais se davam bem com a humanidade. À medida que o pecado foi avançando, que a corrupção foi avançando, os animais, com medo, por medo do homem. Irmãos, o homem ficou tão violento, tão mau, né, tão egoísta, que até os animais começaram a atacar por medo do homem. Aí apareceu, aí os animais sempre foram da selva, selvático, mas eles nem sempre foram violentos, como nós vamos ver mais para frente. Então disse o Senhor, aqui Deus diz, olhou para a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido, e essa palavra corrompida é repetida aqui, e seu caminho, corrompido o seu caminho na terra. Mas havia lá um que não tinha se corrompido, um dentre os que não tinham se corrompido, porque eu reafirmo a minha tese de que, devido à grande longevidade dos homens no começo, né, então eles foram alcançando, a terra foi enchendo, mas estava ali vivo, né? Aí, meus irmãos, Deus tinha tinha escolhido um, cuja graça tinha alcançado. Então disse a Noé, e isso é muito importante, quando você tem comunhão com Deus, Deus fala com você, né? Lá no profeta Amós, Deus disse, jamais planejarei algo sem primeiro notificar aos profetas, né? Porque os profetas eram homens que andavam perto de Deus. Se você andar com Deus, você vai ter mais direção na sua vida, porque há muitos crentes por aí ainda vivem como barata tonta neste mundo, né? Não tem norte, a vida dele não tem norte, está sempre cocheando entre a direita e a esquerda. Quando fica no meio, aí já está o centro, o equilíbrio já o deixa perturbado, ele quer logo avançar, então ele ultrapassa na faixa contínua, mas por quê? Não busca ter comunhão com Deus, né? Mas Deus tinha Noé para conversar, porque Noé tinha achado a graça dele, e desde o seu nascimento, e Noé andava com Deus, né? E era um homem íntegro e justo, né? Aí Deus chamou Noé e disse, resolvi, agora é para valer, Noé, resolvi. Você vê que Deus está resolvendo aqui várias vezes, pelo menos 3 com essa, né? E, por enquanto ele está só anunciando o dilúvio, e agora ele disse, como se dissesse, Noé, agora é para valer, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Aí, o que ele disse a Noé, além disso? Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora, desse modo a farás de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Os engenheiros de hoje têm que tirar o chapéu, né? Primeiro para Deus, porque a planta, o projeto veio de Deus, né? E os mestres de obra, os fabricantes, devem tirar o chapéu para Noé, né? Que obra de engenharia! Louvado seja Deus. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de alto, e a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo
um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Deus estava decidido a destruir a terra. Mas, outro mais aqui maravilhoso, contigo farei, aliás, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Deus fez uma aliança com Noé. Ainda hoje, só escapará do juízo, ou dos juízos que estão por vir, aqueles que fazem parte de uma aliança divina. Então, repetindo aqui, quem escapará do juízo de Deus? Meu amigo, você escapará do juízo de Deus se Deus tiver estabelecido a sua aliança com você. Ou melhor, se você faz parte do povo da aliança de Deus. Que agora, a partir de Jeremias, a partir da volta dos judeus do exílio da Babilônia, se chamou nova aliança. Uma aliança incondicional, que não depende do que eu faço ou deixo de fazer. Tudo é certo que a salvação é pelo arrependimento e pela fé. Mas Efésios, Paulo já disse e já esclareceu em Efésios que isto não vem de vós, é dom de Deus, é dom da graça de Deus. E Deus, pela sua graça, arrolou os salvos e os que estão salvos, ou melhor, os que são salvos agora e os que serão salvos, porque até o milênio haverá pessoas sendo salvas. Mas todos aqueles que se salvará do juízo de Deus, se salvará porque o seu nome está arrolado como participante de uma aliança de Deus com ele. Então, se Deus tiver feito com você uma aliança, você escapará do juízo. Porque em cada um dos juízos, a aliança que Deus fez nos livrará do juízo. Lembra de 1 Tessalonicenses 1,11? 1 Tessalonicenses 1,11 diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui mais rapidamente, o que diz 1 Tessalonicenses 1,11. 10. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, o juízo iniciado pelo arrebatamento, que é a grande tribulação, não virá sobre aqueles com quem Deus fez uma aliança, porque quando Jesus vier do céu, ele nos arrebatará e nos livrará da ira vindoura. Ira vindoura, nos profetas, tanto maiores como menores, à exceção, quase, pelo menos em termos de clareza de Isaías, é um termo usado para a grande tribulação. Aí depois da grande tribulação virão outros juízos, e Deus vai livrar cada crente de um juízo. Por exemplo, depois da grande tribulação, qual o próximo juízo que vem? A grande tribulação, a guerra do Armagedon. A guerra do Armagedon é um juízo de Deus sobre as nações. Ao anticristo fazer as suas alianças com todos os exércitos do mundo inteiro e colocar os pés no Oriente Médio e se formar em fileiras para atacar o povo de Israel, aí Mateus 24 diz, então se verá no céu o sinal
do Filho do Homem. Aí lá diz que todas as terras se lamentarão, etc e tal. Aí Deus vai livrar o povo de Deus, matando todo o exército do anticristo, toda a humanidade incrédula. A mortandade vai ser de tal medida que o sangue vai dar no cabresto dos animais e será necessário 7 meses para sepultar os mortos. E os que fazem parte da nova aliança serão salvos. Amém? Aí vem o milênio. No reino do milênio, tudo muito bem, mas ainda há um juízo. Como é que se chama esse juízo? O juízo do trono branco, também chamado de juízo final, né? Aí no milênio, no final do milênio, Deus estabelece a eternidade e coloca a salvo todo o povo da aliança. Isso está escrito lá no Salmo 46. Então você se escapará do juízo se Deus tiver estabelecido. Então veja que Deus aqui está decidido, mas contigo, disse Deus, contigo farei ou estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos. Quer dizer, Deus está livrando o seu povo por causa de uma aliança. E teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo a sua espécie, suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virá a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-ás para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Isso aqui é maravilhoso também, porque um servo chamado para liderar uma obra de Deus, ele tem que ter o temor de Deus a tal ponto de depender da sabedoria de Deus, a fim de que a obra de Deus seja feita tal como Deus ordenou. Então, Noé tinha que cumprir todos os padrões ordenados por Deus, inclusive da obra de engenharia na construção da arca. Graças a Deus, Noé, que era um homem íntegro e reto, um homem que achou a graça de Deus, também achou a sabedoria de Deus para fazer tudo consoante Deus lhe ordenara. Aprenda a lição. Faça a obra de Deus, mas faça segundo a ordem de Deus. Não faça do seu jeito, faça do jeito que Deus mandou. E Tiago, capítulo 1, versículo 5, afirmou, declarou e prometeu: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Amém? Considerações finais. Para você ser salvo depende de 3 operações de Deus: a operação do Espírito Santo, a operação da graça de Deus, a operação da aliança de Deus. Se você for contemplado com essas 3 coisas, você será salvo, senão você certamente será condenado, porque o salário do pecado é a morte.